Olá, meus assustados de plantão, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar aqui um caso para vocês que eu escutei aí pela internet aí, mas esse caso se passou no ano de 1948. O rapaz que contou esse caso é lá do Rio de Janeiro e ele disse, mais precisamente, que parece que era de Madureira que eles moravam. E ele achou bem assim aterrorizante o que aconteceu com ele mesmo, ele próprio contou a história e ele achou assim, ele ficou bem aterrorizado com o que viu. Então eu achei bem legal e estou trazendo aqui para vocês. E então, roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caso se passou em Madureira, no Rio de Janeiro, no ano de 1947. Esse caso, aconteceu com um rapaz mesmo. Na época ele era rapaz, hoje ele já é um senhor. E foi contada essa história na rádio, que contava histórias assim, né? Bem legais assim. Eu me lembro que o meu pai escutava muito à noite essa rádio. Então, como agora a internet tem tudo, né? Aí eu escutei esse caso e trouxe aqui, gostei e trouxe aqui para vocês. Então eu vou falar sempre um rapaz porque se passou, né, na rádio no ano de 1949. Esse caso aconteceu em 1948. Esse caso, né, o rapaz deles trabalhavam, eram três amigos. Eles quatro amigos. 3 trabalhavam numa sapataria e o outro trabalhava em outra sapataria. Então, esse que contou o caso, ele trabalhava numa sapataria ali em Madureira, trabalhava ele, o irmão dele e o dono da sapataria. O dono da sapataria trabalhava ali, os 3 junto ali. E quando foi um dia, eles estavam ali tudo trabalhando, tudo. E aí chegou um outro amigo. E aí o dono da sapataria chegou e falou, né? Falou, olha, adianta logo esse serviço aí, que a dona desse calçado, ela tem pressa. Aí o outro funcionário que estava trabalhando ali naquele calçado chegou e falou, mas hoje eu não estou muito bom não. Hoje eu tô triste. Aí o dono da sapataria chegou e falou, tá triste por quê? O que foi que aconteceu? Ele falou, você não soube não? O fulano morreu, que seria o outro rapaz que era dono de uma outra sapataria ali em Madureira mesmo, que era conhecido desse, que era o dono dessa sapataria onde eles trabalhavam. Ai, nossa, fiquei muito triste. Nossa, era um rapaz novo. Por que ele fez isso, né? Por que será que aconteceu? Morrer assim tão cedo. Tava o outro ajudante ali na sapataria estava muito triste e chegou para ele, né? E chegou eu tava com vontade era de ir lá no enterro. Aí o dono da sapataria falou assim: não vai dar não. E no enterro não vai dar não. Não sinto muito, mas eu não posso liberar vocês para ir lá no enterro do fulano, porque eu tô com muito serviço aqui atrasado e eu não dá para mim dispensar vocês. E aí ele falou, se vocês quiserem, a gente manda lá uma coroa, a gente se junta aqui, faz uma vaquinha e manda uma coroa de flores lá pro fulano. Mas vocês não vão poder ir no enterro não. Então aí o rapaz ficou triste assim, tudo, e não foi. Quando se passou uma semana que esse conhecido deles tinha morrido, ele
esse rapaz que ficou assim triste por não ter ido no enterro do amigo lá, diz que estava conversando com outro amigo numa esquina. Quando ele olha, ele vê o defunto. Falou, ué, o que o defunto, né? Falou o nome do rapaz que tinha morrido. O que fulano tá fazendo lá? Ele não morreu? Ele ficou assim espantado, surpreso. Mas o fulano que tinha morrido estava conversando normal com uma outra pessoa ali na rua. Então ele deixou o amigo que estava aqui, estava conversando com ele aqui na esquina, que, né, ele falou que isso aconteceu numa rua lá de Madureira também. E aí foi em direção ao rapaz que ele tinha ficado sabendo que tinha morrido. E ele foi lá e falou, ó, fulano, mas tu não morreu? Aí ele falou, eu morri? Eu não morri não, tu tá doido? Eu tô muito vivo, né? O rapaz que tinha lá morrido falou para ele. Aí ainda apertou a mão assim, falou, tu é muito vivo. E aí na hora que o rapaz, o defunto, apertou a mão dele, ele falou que sentiu um gelo que foi pro corpo dele todo, ele disse. Um gelo, a mão tão gelada, que ele se sentiu todo arrepiado, ele se arrepiou-se todo, então ele logo tirou a mão. E aí ele falou, então tá bom, desconversou, que ele já viu que aquilo ali já não era normal. Ele falou que o rapaz, aí ele falou assim, então tá bom, que bom, né? Fez assim para ele, assim, que bom que você está bem, não sei o quê. E aí o defunto chegou e falou, olha, e se você vê o fulano, que é o patrão o dono da sapataria, quando você vê o fulano, você mande um abraço para ele, fala que o fulano de tal está mandando um abraço para ele. Ele então ficou todo amedrontado, saiu dali e voltou para o lado do colega que ele estava conversando. E quando ele chegou, o colega que ele estava conversando falou, ô fulano, tu tá ficando doido? Tá ficando doido, fulano? Tu me deixou aqui e ficou lá na esquina, lá na rua, lá, falando sozinho? Tu tá doido? Tá bem das ideias? Aí o rapaz falou assim, não, eu não tava falando sozinho. Eu tava falando com o fulano de tal, eu achei que ele tinha morrido. E aí o rapaz falou assim, não, você não tava falando com ninguém ali. Você me deixou aqui e ficou lá na rua, lá falando sozinho. Aí diz que ele já ficou meio assim, ficou já meio atrapalhado das ideias. Ele falou, o que será que aconteceu, meu Deus do céu? Será que eu tô ficando doido? E aí quando ele chegou, aí ele foi para a sapataria. Quando chegou lá na sapataria, ele falou pro fulano, fulano, você não vai acreditar, acabei de encontrar o finado não sei o que lá na rua. Eu pensei que ele tinha morrido, mas ele disse que não morreu não, que ele estava bem vivo. E ele mandou um abraço para você. Aí o dono da sapataria ficou assim, não, mas eu fiquei sabendo também que ele morreu. Aí o dono da sapataria chegou e falou assim, fulano, vai lá na casa dele lá. Vai lá, de repente aconteceu alguma coisa que a gente não tá sabendo, né? Vai ver que o fulano não morreu mesmo. E aí o rapaz pegou e foi na casa lá do fulano, conversou com a mãe dele e aí ele teve a certeza que o rapaz tinha morrido, que o rapaz morreu porque ele se matou, ele se suicidou. Ele disse que ele teve uma discussão com a namorada, parece que terminaram o namoro. E aí ele, quando chegou em casa, ele se matou. Então aí o rapaz ficou assim perplexo. Então ele falou, então eu vi um fantasma mesmo. Eu vi o fantasma do fulano. E chegou e contou até para a mãe do rapaz, né? E aí a mãe do rapaz falou, eu vou rezar uma missa para ele, né? Vai ver que ele tá vagando por aí ainda, porque ele tirou a vida, né? E dizem que tirar a vida não é bom. Então, ele voltou correndo ali para a sapataria. E aí, quando chegou lá na sapataria, falou, não, fulano, o fulano de tal
é finado mesmo. Ele morreu. O que eu conversei foi com o fantasma do fulano de tal. Mas é que nem a mãe dele falou. Ele se suicidou, né? Ele tirou a vida. Ele se matou, parece que ele brigou lá com a namorada, terminaram o namoro. E quando ele chegou em casa, ele tirou a própria vida. E aí, então, eles ficaram assim bem amedrontados também, né? O porquê, né, do rapaz, ele ficou assim, por que será que ele mandou um abraço para você, não sei o quê? Eles ficaram com medo e eles também mandaram rezar também uma missa lá pro finado, para ele, né, ter o descanso. Apesar que dizem que quem suicida, né, se suicida, tira a própria vida, não consegue, né, ter o descanso eterno. Sofre muito lá do outro lado de lá, né, que diz que é o lado, o vale lá dos suicidas, lá diz que eles sofrem muito ali, diz que ficam ali até o dia que eles chegasse a hora deles mesmo aqui de morrer, né? Que é um pecado assim muito grave tirar a vida, né? Você tirar a sua própria vida. Quem tem esse direito é só Deus. Então eles ficaram com medo que aquele rapaz passasse a ficar aparecendo ali para eles ali, e aí mandaram rezar uma missa também. E ele falou que ficou muito impressionado com aquilo, porque ele viu o fulano que já tinha morrido e ainda apertou a mão dele ainda e sentiu aquele gelo que foi pro corpo dele todo quando ele sentiu aquele gelo da mão do amigo lá que tinha morrido lá. Então eu quando eu escutei essa história eu gostei muito. E aí eu falei, nossa, muito legal esse caso, porque ele chegou até a tocar, né, no fantasma ali do rapaz ali, né, tocou nele, sentiu o gelo dele ali, e aí ele ficou assim bem impressionado. Ele falou que para se livrar da visão dele ter visto ali aquele fantasma, ele falou que demorou muito tempo, ele ficou amedrontado mesmo. Ficou com muito medo. Mas com o tempo depois, ele falou que foi passando, ele falou, mas demorou. Mas aí foi passando e ele continuou com a vida dele normal ali e seguiu a vida dele normalmente. É bem interessante isso, né, pessoal? Você vê uma pessoa que já morreu, você tem certeza que ela já está morta, né? Então eu acho que por ele ter se suicidado, ele não teve o descanso, né? Tava vagando por ali, né? Tava vagando ali. E aí esse rapaz devia ser médium, alguma coisa, tinha o dom e conseguiu ver ele. Eu gostei muito aí desse caso, então quando eu escutei, falei, vou levar lá para meus assustados e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o seu like, façam aí os seus comentários, não esqueçam de comentar aí para a gente se interagir. E não esqueçam também, se você tem um relato, um caso bom que nem esse, manda aqui para mim, que eu vou ter o maior prazer de contar aí para vocês, porque eu gosto muito, gente. Por isso que, mesmo eu não recebendo os causos aqui no nosso e-mail, eu vou atrás, não é que porque eu vou atrás porque eu tenho que arranjar história para vocês. Eu vou atrás porque eu gosto, sabe? Eu quero saber de mais histórias. Então as que eu leio muita coisa eu leio. Então aí as que eu acho legal, aí eu já falo, vou lá, vou contar essa daqui. Vou contar para meus assustados, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Então essa daí é uma que eu escutei. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês e até o próximo caos.